Amigas e amigos, eu estava ouvindo uma entrevista do Ciro Gomes com o Mangabeira Unger, que é um conceituado intelectual lá de Harvard, dos Estados Unidos, no canal do YouTube do Ciro Gomes, e uma longa entrevista, uma longa conversa. Lá pelas tantas, ele tocou nesse assunto da democracia, o conceito de democracia, de ditadura. Isso é muito relevante porque é a partir deste ponto de vista que a gente compreende todos os outros problemas, todas as outras questões, as estruturas e os processos sociais, o conceito de democracia. Isso precisa ser amplamente debatido. No entanto, isso praticamente não é debatido. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vinda, bem-vindo ao Outro Lado da Notícia. Peço para você compartilhar, para você dar o like, para você se inscrever se você ainda não é inscrito, enfim, para você divulgar este canal. Retomando a questão, o fato de existir esses debates, esses meios de comunicação, de debate, de difusão de ideias, que a mídia bloqueia tudo isso, né? A ditadura burguesa que eu falo aqui, não tem democracia na mídia. Isso é muito relevante, muito importante. Tem outros aí debatendo essas questões também, como o cientista Alberto Carlos Almeida, que ele está publicando sistematicamente também lá no seu canal. Enfim, isso vai criando, evidentemente, as condições para o debate. Agora, o debate tem que ocorrer, né? Também essa questão, não fica só um lado, é o debate que só tem um lado, né? Há também aí essa questão, né, do fato das pessoas terem a autoridade acadêmica, né, a autoridade aí de ser pessoas com certo renome no mundo acadêmico, né? Tudo isso tem relevância, pesa. E eu faço aqui também a minha parte, que é mais de pesquisa jornalística, pesquisa histórica. Nessa questão do conceito de democracia, por exemplo, eles falaram muito da China, o Ciro Gomes e o Mangabeira Unger, com a ideia, a propagação de que existe na China uma ditadura. E aí o Ciro Gomes tenta trazer o debate para cá, para o Brasil, o conceito de democracia, e falou coisas, e ele tem falado coisas que são muito pertinentes. O Jair Bolsonaro não tem nenhum apreço pela democracia, não tem nenhuma prática pela democracia e vive se dizendo democrata, paladino da moralidade. E o Ciro Gomes, que foi o Ciro Gomes que disse, é um ladrão, né, que faz aí sinecuras com dinheiro público, né, e a gente sabe todas essas questões que tem aí. No entanto, o discurso dele é o discurso da moralidade. Vamos fazer o Hitler, o Mussolini, os latrocidas de 64, isso é uma questão ideológica, né? Uma questão de manipulação ideológica. Eles jamais chegariam onde chegaram, todos eles, os fascistas, nazifascistas, os ditadores, chegariam onde chegaram se dissesse a verdade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se bem que o Hitler falou. O problema tem um outro aspecto aí, né? Eu já vou falar disso. Ele escreveu o seu programa de governo, está lá no seu livro Minha Luta. Eu tenho um artigo lá no outro lado da notícia.com.br sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu destrincho tudo isso. Quer dizer, o Hitler escreveu e cumpriu fielmente o que ele escreveu. Do Bolsonaro pode-se dizer também a mesma coisa, né? Os latrocidas de 64 também. A questão é saber fazer a leitura nas entrelinhas e saber também como a chamada direita de centro trata essas questões. Quer dizer, eles têm as conveniências, né, que eles vão tolerando a extrema-direita até onde convém para eles, né? No caso, aí, por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo faz um editorial hoje que dá o título assim, Inaptidão para a Democracia, e diz que Jair Bolsonaro, reiteradas vezes ao longo de sua trajetória política, demonstrou escassa disposição de aceitar os ritos e costumes próprios da vida democrática. Isso é verdade. Agora, eles apoiaram Jair Bolsonaro. Por quê? Porque está num editorial do jornal inglês, o Financial Times, que é uma espécie de bíblia da City londrina, Wall Street, lá de Londres, né? Um centro financeiro importantíssimo da Europa. Mas ainda no editorial do Estadão, ele diz aqui que não se pode confundir democracia com liberdade para afrontar os princípios básicos da convivência política e social. Isso é uma verdade incontestável, né? Não se pode falar em democracia afrontando a democracia, né?
pisoteando os instrumentos da democracia, no caso a Constituição. Mas aí a gente vê os limites, a democracia também tem limites, eu tenho dito isso aqui, a democracia não é universal, não serve todos ao mesmo tempo. Essa questão que eles falam muito por aí, ditadura do proletariado, eu respondo, a ditadura da burguesia. O que o Estadão diz aqui, e isso tem acontecido com frequência preocupante desde que chegou ao poder um grupo político e tal, aí vai, né? Defende os valores e as tradições, o Hitler, a linguagem do Hitler. Mas na frente o Estadão diz aqui, esses não são valores mais caros à sociedade. Esses não são os valores mais caros da sociedade brasileira. Não era isso que clamavam os que enojaram da corrupção e da leviandade dos políticos da era lulopetista. Aí vai, demiurgo de Garanhuns, né? Quer dizer, aí eles toleram os demiurgos do Bahamas, Sérgio Moro, né? Essa turma toda aí, os demiurgos do Bahamas, mas não toleram o demiurgo de Garanhuns. Portanto, a democracia deles tem limite. Quando chega na fronteira do lulopetismo, aí começa a discurseira que vem aqui. O editorial vai longe nessa questão, fazendo claramente aí uma polarização, né? Quem está polarizando, na verdade, Lula, Bolsonaro, é a mídia, evidentemente, sabendo que o Bolsonaro não tem condições de levar o projeto deles adiante, mais na frente, o Bolsonaro não dá, é igual o Lula também não dá, que é igual o Bolsonaro e tal, aí vamos achar um outro caminho e tal, sabe-se lá que caminho que eles podem achar. Agora, o Financial Times, que é o jornalão lá da City Londrina, né, de Londres, quem diz é São Nelson de Sá, na sua coluna dele no jornal Folha de São Paulo, né, que ele diz aqui que o Brasil, o Financial Times dizendo no seu editorial que o Brasil precisa manter o ritmo das reformas. Olha aí, Jair Bolsonaro deve apoiar um controverso pacote pró-crescimento, o pacote do Guedes, que desidrata a Constituição, né? A Constituição ela é atacada por dois flancos aí das máfias, né? As milícias, as facções criminosas do Guedes ataca pela questão econômica e social, e a milícia do Sérgio Moro ataca pela democracia. Aí prossegue, diz lá na frente o editorial, segundo Nelson de Sá, está aqui entre aspas, Mr. Lula da Silva não perdeu tempo em rotular Guedes de destruidor de empregos e mobilizar a oposição. Aí mais na frente, há muito em jogo para o Brasil arriscar afundar suas reformas econômicas nas rochas do populismo. O gigante latino-americano esperou tempo demais para colocar as finanças do governo numa base sustentável e tal. Quer dizer, desde que o Bolsonaro cumpra o programa do Guedes e do Sérgio Moro, nós estamos conversados. Desde que o Moro não avance as fronteiras do editorial do Estadão para o lulopetismo, que é o povo, né? Aí entra na democracia do povo, né? Não, tá tudo bem, nós estamos de acordo, pode seguir em frente. Aí eu volto à questão do Mangabeira Unger e do Ciro Gomes, essa questão da democracia. Quer dizer, a democracia tem fronteiras, tem limites, tem classes, né? Eles falam muito, o Ciro Gomes atacando, né? O como é que chama? O Mangabeira Unger, ele não entra muito aí nessa seara, ele é mais genérico e tal, né? É bem conhecido aí, aliado do Ciro Gomes há muito tempo, foi aliado do Brizola, o Brizola gostava dele, diz o Ciro Gomes que até o Partido Comunista da China ouve ele, chama ele para conversar e tal. É isso, né? Você tem ideias boas, agora é preciso ir além, essa que é a questão. Aí entra a questão da política, o sentido político da coisa, né? A diferença, por exemplo, do PT e do PCdoB. Porque se não tivesse essa diferença, né, ser do Partido Comunista é diferente de ser do Partido dos Trabalhadores. São concepções, estratégias diferentes. O Partido Comunista, como o Partido Comunista da China, o Lula fala, né, que o PT é o maior partido de esquerda do mundo depois do PC da China, do PC de Cuba, que é o partido único, essa um pouco também de retórica aí, porque os partidos ganham relevância e ganham importância, não é à toa, não é de graça, tem todo um processo, né? O fato de existir uma hegemonia do Partido Comunista da China, não é um partido único, não é, isso é desconhecimento ou manipulação, quem diz isso. Mas o Partido Comunista tem hegemonia porque ele conduz um processo social, um processo revolucionário. Assim como o Partido Comunista de Cuba, no caso de Cuba, só tem de fato o Partido Comunista, né, que o Partido Comunista ali conduz a revolução. Essa aqui é a diferença, quer dizer, se não houvesse
a hostilidade, você poderia dizer, ó, não tem sentido ter um partido único em Cuba, poderia ter mais, como tem na China, né? Poderia, inclusive, né, ver como essa hegemonia seja mais distribuída, né, e etc, etc. O problema é que existe um processo, é uma guerra constante, como aconteceu na União Soviética, aconteceu na China, aconteceu no Vietnã. Quer dizer, aí eles dizem, vamos democratizar. Como vai democratizar o comunismo? Essa é a grande questão deles, né? É verdade, tem essa questão do autoritarismo, que é uma palavra que eles usaram, Mangabeira Unger e o Ciro Gomes, essa questão do autoritarismo, que não tem autoritarismo na China, é um atalho para o desenvolvimento, o Mangabeira diz isso, né? Quer dizer, então vai ser o quê? Se não for por este atalho, por esse caminho, qual é o outro caminho? Como se democratiza uma sociedade socialista em desenvolvimento, né, sem um processo político, sem uma condução política, que é o que eles chamam de ditadura do proletariado? Né? É evidente que dentro dos partidos tem problemas, né? Claro, todos, o PT tem, o PCdoB tem, né? O PC da China tem, o PC de Cuba tem, todos os partidos de esquerda têm, os movimentos sociais têm. São características humanas que vêm muito também da sociedade. O Brasil tem muito essa cultura do autoritarismo, do caudilismo, o sujeito que senta na cadeira e ali ele determina quem ele inclui e quem ele exclui. Quem conhece os movimentos, os partidos de esquerda, todos, sem exceção, todos têm isso, caudilismo, mandonismo, né, oportunismo. É isso, né? Gente que não ouve, não escuta, até ouve, mas não escuta, não ausculta as pessoas. Sou eu que mando, eu sou o dono desse pedaço aqui, e faz todo tipo de politicagem, de politicalha, né? Eu tenho nojo desse tipo de comportamento, não me adapto a isso, né? Agora, o partido como instituição, aí é outra coisa, com o programa, com a sua estratégia, com a sua tática. Então a gente não pode confundir comportamentos de caudilhos, de oportunistas, né, nos movimentos sociais, nos partidos de esquerda, como eu disse, né, com o processo. Agora, e a ideologia, isso é muito importante. Quem atua assim, certamente não está com a ideologia, não assumiu a ideologia do partido, né, seja do PT, seja do PCdoB, do PSOL, do PDT, etc. Ou mesmo a ideologia dos movimentos sociais, a ideologia do povo, as ideias do povo. Essa que é a questão. Então, o Partido Comunista, por exemplo, ele está constantemente atualizando. Um partido comunista que se diz que seja de fato comunista, não os comunistas aí, esses agrupamentos aí de seitas e tudo mais. Ele está constantemente atualizando a sua tática, a sua estratégia, né, observando os movimentos, né, não pode ser petrificado, parado e tal. Ele tem uma estratégia, né, para uma sociedade, para um processo político e etc, etc. Aí quando se fala em democratizar, em democracia, como é que você vai democratizar o comunismo? Essa aqui é a questão, né? Se você democratiza, entre aspas, o comunismo, como eles dizem, a primeira coisa que eles fazem é tirar o Partido Comunista de cena. Claro, liquida com o Partido Comunista. Porque o Partido Comunista representa, no processo político, né, representa exatamente um setor muito bem definido da sociedade, que vai ser vítima. Se não tivesse o Partido Comunista na China, por exemplo, todos aqueles chineses lá seriam escravos. Como acontece em boa parte do Brasil, na Índia, etc. e tal, né? Entrou o capitalismo lá, é claro que entrou o capitalismo de Estado, controlado pelo Estado. Tem superexploração da mão de obra lá, as condições da China são outras, diferentes de outros países. Vai ver se tem mesmo, né, a legislação trabalhista na China como vai ver as condições daquele povo como era e como ela está se transformando rapidamente. As pessoas que saem da pobreza, da miséria, na escala de centenas de milhões de pessoas em curto tempo histórico. É o processo, agora ele é conduzido ali pelo Partido Comunista e pelo Estado, junto com outras forças políticas. Dentro desse espectro tem toda uma diversidade social, política, etc. Essa que é a questão. Internamente é isso. Assim como ocorre em Cuba, ocorre no Vietnã, internamente é isso. Quer dizer, é um processo político que trabalha essencialmente com a soberania, com a autonomia do povo, do país.
Aqui quem decide as coisas somos nós, os cubanos, os vietnamitas, os chineses. Ninguém vem de fora aqui meter o bedelho aqui. Daqui não vem FMI, não vem Banco Mundial, não vem aqui a OTAN, Pentágono, essas coisas. Não vem aqui não. Paulo Guedes, Wall Street, aqui não. Aqui quem determina a ditadura, a ditadura burguesa não entra aqui, porque aqui tem a ditadura do proletariado, a democracia do proletariado. Vocês, com a democracia de vocês, vão para lá, vão para outro lugar, vão para outro canto. Né? E essa questão essencial, quer dizer, garantir o mínimo para uma vida minimamente decente, né? Saúde, educação, essas coisas todas. Por que os índices de desenvolvimento nesses países são elevadíssimos? Vai em Cuba, quem conhece Cuba sabe disso. Conversa com o povo na rua, pergunta lá das coisas. O cubano da rua sabe mais do Brasil do que muitos brasileiros. E assim é na China, no Vietnã, e etc. Era na União Soviética e tal. Eu já tenho falado aqui algumas vezes, o Gore Vidal, por exemplo, um escritor, que ele disse que nos Estados Unidos só existe o Partido do Poder Econômico, com duas facções, o Partido Democrata e o Partido Republicano. No Partido Democrata tem as alas, os setores que são mais democráticos e etc. Agora, por que não tem Partido Comunista nos Estados Unidos? Tem, mas não tem grandes influências. Por que no caso, por exemplo, aí, da revolução, do processo aí da Segunda Guerra Mundial, da resistência ao nazifascismo, emergiram muitos partidos comunistas na Europa? Lógico que teve o papel do Exército Vermelho e tal, da União Soviética, etc. Agora, quem resistiu ali, quem segurou a peteca, segurou a onda, foram os partidos comunistas. O Partido Comunista da Itália, por exemplo, que é considerado o partido da nação, foi considerado, né? Hoje em dia não existe mais. Quem libertou a Itália, o papel que o Partido Comunista da Itália teve na libertação da Itália na época do nazifascismo, né? Aí entra, vai por aí afora, essa questão da ditadura, né? Do ideal, aqui no Brasil, por exemplo, o ideal republicano. Quem sustentou o ideal republicano? Cadê a direita? Né? O ideal republicano aqui no Brasil, é importante a gente considerar isso, que ele compõe uma série de outras coisas. Muita gente fala da proclamação da República, teve polêmica no dia 15 de novembro agora, por exemplo, né? Se a República foi proclamada, né? Qual foi a participação do povo na proclamação da República, se foi a elite paulista, se foi o exército, deram um golpe de Estado e tudo. Agora, tem um processo contido nisso, e isso que é fundamental considerar e levar em conta. Tinha lá a abolição, tinha a independência, e depois a República se consolidou com a Revolução de 1930 do Getúlio Vargas, e sempre enfrentando os escravistas, a ideologia dos escravistas. Quem deu o golpe em 64, por exemplo? Foi a ideologia dos escravistas. Quem deu o golpe agora em 2016? A ideologia dos escravistas. O que é o bolsonarismo, essa direita do Estadão, aí, a chamada direita de centro? A ideologia dos escravistas, claro. É evidente, né? Uma outra questão importante, quer dizer, quando se fala da elite, a elite brasileira, muita gente, mas quem é a elite brasileira? A elite são ideias. As pessoas que assumem essas ideias vão se transformando em elite. Claro, da classe média alta para cima, e assume essas ideias. Às vezes a classe média assume essas ideias, mas paga o pato. A gente está vendo aí o que aconteceu com a chamada classe média bolsonarista. Né? E, de novo, eu insisto aqui nessa questão da referência histórica. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foram esquinas históricas importantes. Essa questão da política, a política que determina tudo. Se a gente não olhar para a política, não é política de mais nem política de menos. Quer dizer, a política tem que servir a uma causa, a uma estratégia. É o Partido Comunista. A partir da sua estratégia, onde eu quero chegar? Isso é estratégia. Por qual caminho? Isso é tática. Então, a política tem que servir a um projeto, né, estratégico. A política é a tática. Isso, quem estudou Lenin, quem não estudou, né, é bom estudar, faz bem compreender Lenin. Lenin, a política, o Marx estudou a questão econômica e tudo mais. Aí veio o Lenin falando, mas nós vamos transformar isso em questões políticas, em ações efetivas. A teoria da revolução do Lenin, por isso que fala marxismo, leninismo, os partidos comunistas são marxistas-leninistas. Cuba, China, Vietnã, Partido Comunista do Brasil, etc, etc, tantos outros partidos que tem por aí.
Quando eles fizeram a revolução, por exemplo, na Rússia, o Lenin já falava dessa questão da segurança coletiva. Stalin insistiu muito nisso, na segurança coletiva. Propôs pacto com todas as potências, nenhuma quis fazer pacto, porque tem o Estadão, isso é lulopetismo, o Lulo-Stalin-petismo, o Lulo-Lenin-petismo lá, que as potências, a mídia, né, dizia isso claramente, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, o famoso Pacto de Munique, empurra a União Soviética, a Alemanha nazista para cima da União Soviética, a Alemanha derrota eles, destrói eles lá, destrói essa história de comunismo e tal, né, de lulopetismo, na época, evidentemente, estou fazendo aqui a alegoria. Depois a gente vai lá e resolve o problema com o Hitler. Essa aqui é a questão, quer dizer, o Partido Comunista defende a nação, defende o proletariado. Se vai democratizar, tira o Partido Comunista de cena, quem vai defender a nação e o proletariado? Fica tudo na mão de Wall Street, do Lobão de Wall Street, do Paquito de Wall Street, fica na mão do Pentágono, do Jair Bolsonaro, que vai lá beijar a mão do Trump. Acaba com a soberania do país, com a democracia, com os direitos do povo, porque tem uma lógica aí que é importante na ditadura burguesa, né? Aquela velha história do Adam Smith, né? Quer dizer, a Revolução Industrial, a questão da tecnologia também é importante. A China, o Vietnã faz muito isso. Nós precisamos de tecnologia, nós precisamos nos apropriar da tecnologia, da Revolução Industrial e as suas fases, primeira, segunda, terceira, quarta Revolução Industrial. A China, por exemplo, aí com o 5G. O país precisa se apropriar disso. Aí fala, não, tem censura na China, né? Não entra lá a Microsoft, não entra Facebook, não entra... Eles têm a tecnologia deles. Por que a tecnologia deles não entra aqui? É só fazer o raciocínio inverso. Então traz para cá, deixa a China trazer a sua tecnologia para cá. Eles deixam? Aqui, ó, que eles deixam. É a questão de segurança de Estado, né? E aí entra a questão política, de novo, a questão da democracia. A história do Adam Smith, por exemplo, que o Adam Smith... Eles ficam aí dizendo Adam Smith, o liberalismo, né? O liberalismo é do Adam Smith, no livro famoso que ele escreveu lá, A Natureza da Riqueza das Nações, Investigação sobre a Natureza da Riqueza das Nações, que às tantas ele dizia que os capitalistas não deveriam sequer enfrentar o mesmo clube para evitar a tentação de se juntar em trustes e monopólios. A livre concorrência, a mão invisível do mercado equilibrando as sociedades. Hoje o que tem? A mão do Estado. Equilibrando o quê? Wall Street. Não tem nada a ver com o liberalismo, por isso chama neoliberalismo, que eles dizem, não, vamos trazer o neoliberalismo para cá, a gente dá uma cara nova para eles, a serviço do quê? Da ditadura burguesa. Contra o quê? Contra a ditadura do proletariado, contra o povo, contra as fronteiras nacionais. Para quê? Para saquear as riquezas nacionais, né? Escravizar o povo. Né? E aí, o que nós temos hoje, nessa lógica, é o chamado rentismo, né? Quer dizer, a remuneração do rentismo sai de algum lugar. Alguém precisa produzir valor. E quem é que produz valor? O trabalhador. A lógica do rentismo é uma ditadura para te pegar esse valor criado pelo trabalhador, pelo povo. Aí cria-se a chamada imobilidade social, na lógica do Paulo Guedes, do Bolsonaro, da Globo, do Moro e tudo mais. Né? Você tem uma hierarquia clara na sociedade. Quem nasceu para trabalhar, vai trabalhar. Sem direitos, sem poder se organizar, sem poder reivindicar, é só trabalhar. E ganha o que a gente quiser pagar e quando a gente quiser pagar. Fora disso, nós vamos meter bala em vocês. Aí o Bolsonaro falou hoje aí, GLO, né? Garantia da lei da ordem. A lei da ordem deles é a típica ditadura burguesa contra o povo, contra o proletariado. Aí o proletariado se organiza para se defender. É a ditadura do proletariado. É vagabundo, não sei o quê, que o Bolsonaro usou esses termos hoje. MST, PT, e vai por aí afora. A gente viu isso claramente nesse processo recente aí de tentativa de destruição do chamado lulopetismo. Quer dizer, na democracia, eles não têm a menor chance, sempre disse isso aqui. Aí eles vão fazer o quê? Apelam para o golpismo, para a rasteira, para a mentira, né, que é típica dessa gente. Apela para Sérgio Moro, apela para a Operação Lava Jato, chuta o pau da barraca, destrói tudo, rompe com os pactos democráticos, com a Constituição, com as eleições, né, pegam os votos de 2014, jogam no lixo, pegam o programa de governo, rasgam e impõem a nossa ditadura aqui. Ó. Agora, essa aqui é a nossa democracia, a ditadura da nossa democracia.
um outro programa de governo, né, um outro projeto de poder, etc., sem Constituição, sem povo, sem nada. É evidente, né, essa questão, um país como o Brasil, com a sua importância estratégica no mundo, né, precisa encontrar o seu caminho, o seu rumo, senão vira colônia de quem tem força, quem tem poder econômico, poder militar. A Rússia procura o seu caminho, a China procura o seu caminho, a Índia tem procurado também o seu caminho, o Brasil ensaiou a procurar o seu caminho, o BRICS. O BRICS. Quer dizer, vamos aqui criar um outro polo para enfrentar quem tem poder, poder econômico, poder militar, poder midiático. A mídia tem um poder muito real, a organização política efetiva do regime, desse sistema. Né? A gente viu a editoria do Estadão e do Financial Times agora batendo, né? E é evidente que tudo isso passa, primeiro, por essa questão, essa definição de uma estratégia. Qual é a estratégia? É uma nação soberana, o povo dono dos seus destinos, uma nação que administra suas riquezas, que administra os seus interesses. E quem vai fazer isso? É uma organização política. Precisa de uma organização política, cada país tem o seu jeito de fazer a sua organização política. As forças democráticas, progressistas e patrióticas precisam se unir em torno desse objetivo, dessa estratégia. E o caminho, a tática? Aí é a vida que vai dizer. Vai para cá, vai para lá. Né? Agora, é fundamental a compreensão de que é preciso ter um movimento político para defender a democracia, defender a soberania nacional e, consequentemente, defender os interesses do povo e os interesses da nação. O debate é esse. Fora disso, fica diletantismo. Fica converser. Como se diz, converser. Fica aí um certo proselitismo estéril. Né? É preciso ir à raiz do problema, das coisas, e fazer essa associação da luta política, né, com a luta estratégica, a defesa desses valores. Não adianta falar, na China é ditadura. Sim, e nos Estados Unidos é o quê? A China é ditadura do quê? Os Estados Unidos é ditadura do quê? Qual a democracia que tem na China? Qual a democracia que tem nos Estados Unidos? E o Brasil? Qual a democracia que precisa? Precisa de democracia de massas, do povo, o povo se organizando em sindicatos, em movimentos sociais, em partidos políticos. Pega aí a história dos partidos políticos no Brasil, quem tem longevidade, quem defende os interesses do povo. Falei aqui no vídeo passado. O PDT, por exemplo, que é sucessor do PTB, que surgiu em 45, o PCdoB, que surgiu em 1922, na luta do proletariado, logo depois da Revolução Russa de 17, o PT, que faz 40 anos agora, de certa forma também faz uma aproximação com o ideal do PTB. São essas questões. Agora, a direita tem o quê? A única coisa que a direita tem, assim, que sustenta politicamente o projeto deles é a mídia. Nada mais. Os partidos são todos de aluguéis, gelatinosos, não representam absolutamente nada do ponto de vista programático, a não ser fazer manipulações, mentiraiadas. Essa é a diferença de classes, de interesses de classes. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, reitero o pedido para você compartilhar, para você divulgar, e um abraço e até a próxima.